eu vi muita aplicação lá atrás, em primórdios, não de inteligência artificial, mas você conectar sistemas em informação. Então, por exemplo, na PepsiCo que você citou, a gente conseguia conectar dentro das linhas de produção informação em tempo real para eu saber consumos, né, de energia elétrica, de água e tudo mais, e poder tomar decisões em tempo real do que, pô, tem alguma coisa, tem um desperdício ali, ó, tem alguma coisa que está acontecendo, a máquina não está se comportando bem. Sim. Eu vi implementar, por exemplo, pô, tinha um salve Caião, um cara que é legal, até roubaram a ideia dele. Eu acho legal quando o cara sai da empresa e o que fica rouba a ideia, né? Já é fantástico, né? Falando, essa ideia era minha. Mas ele colocou uma coisa que nem é tão novidade no mercado, mas é a impressora 3D para fazer peça de reposição, o famoso MRO. Sim. Então quebrou a engrenagem lá dentro da máquina, em vez de você vai lá, aí faz a especificação, vai no almoxarifado, está em falta, porque é muito cara aquela peça. Sim. Aí a máquina fica parada esperando, começa a ligar o cronômetro, né, para trazer essa peça do fabricante até lá. Não, você tem impressora 3D, sim, você consegue fabricar. E não é de plástico, não, você faz de metal. De metal. Né? Para ele vender, diferente de ter que trazer uma consultoria, como você ilustrou bem no caso, ele fez um benchmark. Acho que ele levou na Nestlé a galera para eles mostrarem que o pessoal de dentro acho que da Pepsi não estava acreditando que era possível. Aí os caras falaram, pô, a gente tem isso aqui há 10 anos. Então, e a galera fica aquele silêncio assim, é um silêncio incômodo, né? Que você fala assim, cara, tá vendo? Precisa vir um cara de compras, abrir a porta para mostrar uma solução, tal aqui, ó, existe. Né? Eu diria para você assim, né? Antes de falar da inteligência artificial, falar do profissional de supply chain. Legal. Ou do profissional de logística, né? Esse cara, ele aprendeu a resolver problema, porque ele está sempre no limite. Vai atrasar, vai faltar na fábrica, vai faltar na prateleira, vai faltar. Só apaga incêndio e é também, o famoso, né? é o firefighting, né? O bombeiro. É o bombeiro. Então, o que acontece? Esse cara foi crescendo estrategicamente, se posicionando como uma área relevante dentro das organizações. E ele acabou... Né, não se mostra tão estratégico. Ele acabou se transformando no cara de value creation. Que é o cara que tem o faro fino para olhar e falar como é que eu posso reduzir um pouco o custo operacional do Criticare. Ah, legal. Isso passou a ser relevante, então esse profissional ele vira um ativo importante dentro das organizações, porque ele ajuda o cara de finanças a enxergar onde que dá para reduzir custo ou aumentar a margem do negócio, é a criação de valor. Basicamente minha carreira, é isso aí. É isso aí. Então a gente vende essa solução. Ou para você fazer um turnaround, que é você... A empresa tá ruim. Tá ruim e dá um jeito nela e conserta o rumo. Ou para a empresa que já está bem, obrigado, como que a gente faz ela crescer melhor e mais rápido e sustentavelmente? Falando de volta da inteligência artificial, né? Eu tive agora em março lá na SXSW em Austin. Legal. Se não me engano, pelo que eu vi, foram 3 mil brasileiros. Isso é um dado relevante. Tem que fazer um evento aqui, né? Não, mas de um evento que tem em 10 ou 12 dias 300 mil pessoas participando desse evento. Lá foi o founder do GPTW, né? O Great Place to Work. Exatamente. Né? E aí aqui, ele foi a sensação do evento desse ano. Porque, não tem ninguém mais relevante do que a inteligência artificial. E eu vivi num cliente nosso bem legal também, que eu posso falar dele aqui, uma experiência prática da inteligência artificial, que foi assim... a gente estava discutindo sobre uma empresa, sobre um concorrente dele, né? E o cliente falou assim, entra aqui no chat GPT e digita aí o seu prompt, né? O segredo acho que é o prompt, né? Como você manda a pergunta, como né? faz a pergunta certa. Ele colocou, eu quero saber qual foi o resultado de receita, de custo e de bottom line dessa empresa nos últimos 5 anos. Nome da empresa, 5 anos, a tabela de resultados. Pôs o brinquedinho... Foi a primeira vez que eu vi aquele negócio funcionando. Eu falei, meu Deus. Então, assim, você sabendo fazer perguntas certas, a ferramenta vai te ajudar. Vai ter, acredito eu, gente que vai usar para o bem e gente que vai usar para o mal. Como tudo nessa vida. Eu não sei o impacto disso, tem se falado muito, né? O impacto da inteligência artificial neste grau que está se colocando no mercado. Mas eu acho que vai mudar muito
o tipo de trabalho das pessoas. Concordo. Não me aprofundei ainda no tema, mas é um tema que eu acho que todos devem estudar e tentar entender, e vai gerar muito emprego. O cara que souber criar o prompt e souber fazer perguntas, vai poder ganhar dinheiro com isso. Quem assina a Escola do Trabalho, né, tá aí no link, tem uma masterclass que a gente fala, né, a gente traz um especialista para falar. É o Renato Barbosa de inteligência artificial. O cara é um guru. Fantástico. A gente não acredita muito no tipo assim, eu, Mário, vou lá e eu falo de tudo. Assim, Não, né? não dá. Eu sou... Cada um no seu quadrado. Cada um no isso seu aí. quadrado. Eu sei do que eu posso É isso aí. falar e tem outras coisas que a gente traz os Você especialistas para dar agrega, esse banho mas de aí loja. tem que ter... Porque a galera às vezes está presa no trabalho muito na sua função e esquece que ao observar as coisas que estão acontecendo em outras áreas ou em tecnologia e tudo mais, ou a sua área pode ser transformada e você vai esperar vir bater a água na bunda para se antecipar, ou você antecipa essa tendência e você vira um agente estratégico dentro da empresa para uma transformação. Virando um agente estratégico de transformação dentro da empresa que você trabalha, né, ou empreende, você vai ser muito mais visto ou pelo mercado ou dentro da sua empresa com uma posição de destaque. A tua chance de ser promovido. Em vez de ficar pagando incêndio, né? Em compras a gente tem dizer, o cara que fica botando pedido, ligando para o fornecedor. Cara, você vai deixar de ter uma função transacional para uma função estratégica. Sim, eu acho que o seu ponto é chave, né? A gente não cresce na carreira, no mundo corporativo, fazendo a sua função chave. Quebrando pedra. Você cresce buscando participar ou liderar algum projeto de transformação. Então, acho que essa é uma das dicas aí já consagradas. E qual é um problema da empresa? Reúna-se com mais pessoas, de preferência de diferentes áreas, faça disso um projeto de transformação, aí você vai começar a ser percebido. Eu acho que uma boa dica, é um caminho. Eu acho que vale citar aqui, dentro daquilo que a gente estuda, tá, Mário? O que significa nearshoring. Eu acho que isso pode explicar um pouco e trazer um pouco de oportunidades para o empresário de empresa pequena, média brasileiro, né? E também, em algumas ocasiões, empresas grandes, né? O que acontece? O impacto escolado pandemia trouxe uma preocupação para o mundo de, poxa vida, não dá para deixar tudo na Ásia, só na China. Lá é muito barato, mas você viu que quando o bicho apertou, seguraram, fecharam a torneirinha. É o low cost country, né? O país de custo baixo, que já não é tão baixo assim. E não é uma brincadeira, né? Faltou papel higiênico no supermercado dos Estados Unidos. Porque parou o mundo, né? E aí a estratégia, eu acho que é interessante isso, né? Diversificação é o básico do cara de supply, né? Não dá para ter um único fonte de fornecimento. Então, os Estados Unidos, ele colocou muita grana de governo para poder redesenvolver a indústria americana. Legal. E produtos de maior valor agregado, mas também o México, mas também o Brasil. Então, a gente tem uma oportunidade de trazer outras indústrias, novas indústrias, produção de material do Brasil para exportação para os Estados Unidos como uma alternativa àquilo que vem da Ásia. Né? A gente tem estudado muito isso, a gente estudou quais são os produtos brasileiros campeões. Legal. E numa próxima conversa a gente conta um case de um produto brasileiro que a gente está levando para os Estados Unidos. Legal. Isso que você está falando é muito legal. Eu vou fazer um comentário aqui, a galera, antes de entrar no âmbito político, eu estou falando um fato, tá? Sim. Nos últimos anos, né, no governo anterior, a gente viu meio que um êxodo, na verdade, um fechamento de algumas indústrias de tecnologia e base com uma estratégia mas de aproveitar esses mercados fora onde você tem um custo mais barato e onde não é talvez a nossa vocação. Sim. Agora eu estou vendo um movimento talvez de aproximar de países que desenvolvem tecnologia, a China é um deles, né? Estados Unidos também. Por quê? Isso que você está falando vai ser muito importante. Muitas empresas, né, de natureza global ou pequenas, médias empresas vão precisar de componentes, de itens, inclusive serviços, mais colados à sua operação, não tendo que depender de mercados tão remotos, que talvez sejam até mais barato. Sim. Mas na hora que o bicho pegou, você teve falta e você não tinha como reagir. Só que o problema do Brasil hoje, e acho que talvez esse governo atual está aproximando para trazer essas tecnologias, só que é justamente esse o ponto que a gente está parado há muitos anos, é um dos problemas que a gente não desenvolve as próprias tecnologias. Sim.
E aí é uma coisa que basta observar, né? Uma Tesla, uma Apple, a NASA, qualquer coisa, seja privada ou estatal nos Estados Unidos, elas só podem existir e só puderam existir porque houve muito desenvolvimento tecnológico. Sim. No caso da China, é direto ali, injeção do governo. Né? Então, para a galera que fala assim, eu quero menos governo, quero menos Estado. Cara, uma empresa, iniciativa privada, ela não vai pegar 20% da sua receita e botar em pesquisa e desenvolvimento para um negócio que nem sabe se vai dar certo. Mas os governos, através de pesquisa científica, das universidades e tudo mais, tem essa musculatura para fazer essa injeção e criar essas novas tecnologias que quem vai absorver depois, sim, é a indústria privada. Então, é até triste ver de que teve desinvestimento em pesquisa científica, né? Você pega uma CNPq, vale. Talvez a gente esteja no momento para a galera ficar esperta, né? De que deve voltar esse investimento, só que a gente já ficou para trás. Né? Tem que reagir, né? Sempre há tempo, né? Tem um professor aqui brasileiro, Paulo Vicente, da Dom Cabral, assim, é espetacular. Se puderem, pesquisem sobre ele. Ele é um estrategista e ele desenhou com metodologia um diagnóstico para dizer para você ou para nós, né, se o Brasil vai crescer ou não nesses próximos anos e por quê? Se o Brasil é competitivo. Então, no MBA que eu fiz em 2001, 2002 na USP, a dissertação foi o Brasil como plataforma de exportação. Já se passaram 20 anos. A gente comparou junto com 2 amigos, né? O Brasil, se não me engano, era Brasil, Argentina e Chile. E o Brasil se mostrou mais competitivo que esses países. Mas a gente vai, mas não vai. Vai, mas não vai, né? Dá para... Eu acho que um dado, posso ser que eu esteja falando bobagem aqui, mas se não me engano, há um determinado tempo, o Brasil chegou a 48% do seu PIB em indústria. É verdade. E hoje 24%, a metade. Como reindustrializar o país. É verdade. Né? E como oferecer não só indústria, mas serviço de alto valor agregado do Brasil para o mundo. Exportar isso. É que aí na razão também do PIB, né? O agro cresceu muito também. Né? A produtividade. Cresceu, mas o ideal é que todos cresçam muito. Não precisa competir. Mas teve uma retração da indústria. Teve uma retração. Várias indústrias saíram do Brasil. Ford, quantas? Mas eu acho que vale citar alguns clusters, né, de tecnologia. Se você for a São José dos Campos, tem o Centro Tecnológico. Sim. Se você for a Joinville, é incrível. Eu acho que é válido. Vale dos Sinos tem também. Você tem assim um cluster onde as pessoas se reúnem, grandes empresas, médias empresas, startups e desenvolvem soluções, seja para a indústria, seja para o agro, seja para a área de serviços. Então, assim, incentivo de governo. Qual foi, né, isso metodologicamente mostrado pelo professor Paulo Vicente, programa de governo estruturante, dinheiro de governo para fomentar a reindustrialização dos Estados Unidos. Eu não sou a favor, eu não sou contra nenhum país em particular, mas é fato que se você tem um programa estruturante, tem mais chance da coisa acontecer. Vide uma Embraer que pôde existir e se consolidar como a terceira maior do mundo, uma Petrobras. Então, concordo contigo, é programa de governo apoiando a iniciativa privada, a gente consegue reindustrializar. E eu não estou falando de indústria somente, tá? Na Web Summit, no Rio de Janeiro, é um dos, talvez, 3 maiores eventos de inovação do mundo, que acontece em Lisboa. Pela primeira vez, esse evento veio para o Brasil, Rio de Janeiro. Tem umas 2 semanas, a gente participou. A Telostot ficou ali como uma empresa Series B, né? E a gente ficou numa posição de destaque, num cantinho assim, perto do auditório, e muita gente passava por ali. E eu conheci uma empresa, me perdão que eu esqueci o nome, que faz o monitoramento em tempo real do gado na fazenda. Do pasto, para saber se em qual área geográfica da fazenda tem pasto pronto para o gado, cercas sem móveis. Cerca, eu não conheço a tecnologia. Então, é exemplo de tecnologia avançadíssima no agro brasileiro. Então, assim, por que não desenvolver isso no Brasil? Isso foi desenvolvido no Brasil
Eu pego e passo depois para o Mário, se eu não lembrar aqui até o final do podcast, o nome dessa empresa. Mas é desenvolvimento brasileiro em Santa Rita do Sapucaí, que é um centro de tecnologia. A gente tem o ITA, a gente tem a Unicamp, a gente tem a USP, a gente tem centros de desenvolvimento e inovação no Nordeste do Brasil. Por que não transformar isso tudo num programa estruturado e aproveitar essa onda? Então, concluindo, o Paulo Vicente ele diz, né? Por mais bobagem que a gente possa fazer enquanto sociedade, o Brasil vai ser uma das bolas da vez no cenário, né, macroeconômico, geopolítico que a gente está vivendo. Eu espero que a gente não perca esta janela de oportunidade. E aí, curtiu esse corte? Então comenta aí, o que foi de tão incrível para você? Vem que eu te espero na próxima live, hein?